Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogo 1, lá na Itália Série A, Genoa vs Milan. O Milan vem na quarta colocação brigando por uma vaga de Champions League. E o Genoa é o 14º colocado, não briga mais por nada. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para mais de meio ou dupla chance, fora com empate. Jogo 2, ainda na Itália Série A, Juventus vs Fiorentina. O Juventus vem na terceira colocação, brigando por uma vaga de Champions League. E o Fiorentina vem na 15ª colocação, não briga mais por nada. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 3, ainda na Itália Série A, Pisa vs Napoli. O Nápoles vem na segunda colocação, brigando por uma vaga de Champions. E o Pisa é o 20º colocado, já rebaixado. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 4, ainda na Itália Série A, Roma vs Lazio. O Roma vem na quinta colocação, brigando por uma vaga de Champions League. E o Lazio vem na nona colocação, não briga mais por nada. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para menos de 3,5 gol ou dupla chance, caso com empate. Jogo 5, ainda na Itália Série A, Como vs Parma. O Como vem na sexta colocação, brigando por uma vaga de Champions League. E o Parma é o 13º colocado, vai jogar para cumprir tabela. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gol ou casa. Jogo 6, lá na Inglaterra Premier League, Manchester United vs Nottingham. O Manchester United vem na terceira colocação, já garantiu sua vaga de Champions para a próxima temporada. E o Nottingham vem na 16ª colocação, não cai mais, um jogo para cumprir tabela. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 7, no Brasileirão, Santos vs Curitiba. O Curitiba vem na nona colocação e o Santos é o 15º colocado. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate. Jogo 8, lá na Inglaterra Premier League, Brentford vs Crystal Palace. O Brentford vem na 8ª colocação, brigando por uma vaga de Conference, e o Crystal Palace é o 15º colocado, não cai mais. Dos 5 jogos do Brentford em casa, foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Crystal Palace como visitante são 4 derrotas e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, casa com empate. Jogo 9, ainda na Inglaterra Premier League, Newcastle vs West Ham. O Newcastle vem na 13ª colocação, vai jogar para cumprir tabela. E o West Ham vem na 18ª colocação, brigando para não cair. Possível placar exato para esse jogo, 1-1. Jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 10, lá no Brasileirão, Bahia vs Grêmio. O Bahia vem na 6ª colocação e o Grêmio é o 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento. Dos 5 jogos do Bahia em casa, foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E o Grêmio como visitante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 11, lá na França Ligue 1, Lyon vs Lens. O Lens vem na 2ª colocação, não briga mais pelo título, pois o PSG ele já é campeão. E o Lyon vem na 4ª colocação, brigando por uma vaga de Champions League. Um jogo muito importante para o Lyon. Dos 5 jogos do Lyon em casa, foram 3 vitórias e 2 derrotas. E o Lens como visitante são 2 derrotas e 3 empates. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 12, lá no Brasileirão, Botafogo vs Corinthians. O Botafogo vem na 12ª colocação e o Corinthians é o 16º colocado. Dos 5 jogos do Botafogo em casa, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Corinthians como visitante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 1-1. Jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 13, lá na Espanha, La Liga, Barcelona vs Real Betis. O Barcelona ele já é campeão antecipado e o Real Betis vem na 5ª colocação, já garantiu sua vaga de Champions. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 14, lá no Brasileirão, Red Bull Bragantino vs Vitória. O Bragantino vem na 7ª colocação e o Vitória é o 10º colocado. Dos 5 jogos do Bragantino em casa, foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Vitória como visitante são 3 empates e 2 derrotas, jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 15, ainda no Brasileirão, Chapecoense vs Remo.
O Remo vem na 19ª colocação e o Chapecoense é o 20º colocado. Dos 5 jogos do Chapecoense em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas. E o Remo como visitante são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo? 1-1. Jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 16, ainda no Brasileirão, Atlético Paranaense vs Flamengo. O Flamengo vem na 2ª colocação e o Atlético Paranaense é o 5º colocado. Dos 5 jogos do Atlético Paranaense em casa foram 3 vitórias e 2 empates. E o Flamengo como visitante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo? 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Ficamos por aqui. Boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!